Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum. Eis o pão dos anjos, feito em pão, em alimento dos viajantes. Podeis vos sentar. Amados irmãos, hoje, quinta-feira, de modo especial, a Igreja celebra a missa votiva do Santíssimo Sacramento do altar. Hoje, então, de modo especial, a Santa Igreja se alegra com este fato tão maravilhoso que é a presença real de Nosso Senhor em nossos altares, para a nossa vida e para a nossa salvação. Busquemos então meditar brevemente a grande alegria que Deus nos concede, nos concedendo o grande dom da sua presença. Tão grande sacramento já foi prefigurado no Antigo Testamento. Tudo aquilo que se realizou no passado na antiga lei apontava para a realidade que passaria a existir a partir de Nosso Senhor. E uma das grandes realidades que o Antigo Testamento prefigurou foi a Santíssima Eucaristia em várias ocasiões. Desde o sacrifício de pão e vinho oferecido pelo sacerdote Melquisedeque, como aquele pão que caía do céu e alimentava os hebreus, aquele maná, tudo isso era uma figura da Santíssima Eucaristia. Mas também na história dos profetas, nós vemos prefigurada a Santíssima Eucaristia, de modo especial na vida do profeta Elias. Todos nós sabemos que o profeta Elias era um homem muito corajoso, um homem destemido. Teve ele a coragem de enfrentar a apostasia do rei Acabe e de sua esposa, a rainha Jezabel. Ele soube também, com muita coragem, desafiar os sacerdotes de Baal, ordenando então que se construísse um altar. E o Deus que aceitasse o sacrifício deveria fazer com que a oferta fosse consumida com fogo. Tamanha era a fé daquele homem que ele conseguiu de Deus a graça de fazer fogo cair do céu para devorar o sacrifício que ele estava oferecendo em homenagem ao Deus vivo. E diante daquele desafio que ele fez, os profetas de Baal tentaram conseguir a mesma coisa. Imploraram ao seu Deus que mandasse fogo do céu para consumir o seu sacrifício, mas nada acontecia. Diante daquele fato milagroso, muitos israelitas se converteram, voltaram para a religião divina, mas a rainha Jezabel ficou furiosa. O profeta Elias também, na sua coragem, ordenou que fossem castigados com pena de morte os 400 profetas de Baal que haviam em Israel. Portanto, nós podemos ver que Elias era um homem corajoso, um homem destemido. Mas depois desse episódio com os profetas de Baal, ele temeu pela sua vida e fugiu para o deserto. Nisso que ele fugiu para o deserto, ele caiu então em um sono profundo. Foi então que um anjo do Senhor despertou a Elias com um pão e disse então para Elias: levanta-te e come. O profeta então se alimentou daquele pão e, tendo sido então alimentado por aquele pão que veio do céu, ele andou 40 dias sem nenhum alimento até chegar ao Horebe, ao monte do Senhor. Portanto, a Sagrada Eucaristia é assim e ainda mais superior que esse pão que foi recebido por Elias. A Sagrada Eucaristia é o pão que dá vida para as nossas almas. Como disse o próprio Jesus, quem come deste pão viverá eternamente.
Então é importante que nós sempre busquemos comungar com muita piedade e com muita devoção. Sobretudo porque a Santa Comunhão tem para nós frutos de vida eterna. Tradicionalmente, falam-se de 10 frutos de uma comunhão bem feita. Mas além do fato de que ela nos dá a vida, como vivificou o profeta Elias, eu gostaria de salientar 3 frutos de uma boa comunhão. O primeiro fruto que nós temos de uma comunhão bem feita é a graça da identificação com o nosso Senhor. Aquele que ama de fato a Deus busca se assemelhar ao bom Jesus. Toda a vida de nosso Senhor foi para nós um modelo, um exemplo que nós devemos nos esforçar por imitar. E nesse trabalho de identificação, a Sagrada Eucaristia é para nós uma grande ajuda. A Sagrada Eucaristia também tem para nós um segundo fruto, que é o fruto da nossa nutrição espiritual. Se nós quisermos viver na nossa vida material, se quisermos que o nosso corpo permaneça vivo, é necessário que nós nos alimentemos com a comida, com o pão material, com os alimentos materiais. Assim também, se quisermos que a nossa alma viva, é necessário que nós recebamos esse pão espiritual, que é o próprio Jesus na hóstia consagrada, que se faz alimento das nossas almas. E se nós não nos alimentarmos desse pão divino, certamente pereceremos. Certamente morreremos espiritualmente. Porque a nossa alma precisa desse alimento que é Jesus. Portanto, o católico que não comunga frequentemente é um católico que coloca a sua alma em risco. O terceiro fruto de uma comunhão bem feita também é o da nossa conversão. A cada vez que fazemos uma boa comunhão, mais e mais o nosso coração fica desapegado do pecado. Portanto, se nós comungamos bem, nós temos então cada vez mais, a cada comunhão, um ódio maior ao pecado. Por isso, amados irmãos, façamos então no dia de hoje o firme propósito de buscar comungar bem, com muita piedade, com muita devoção, lembrando que nós não estamos recebendo um simples pedaço de pão, mas é o próprio Jesus, na hóstia consagrada, que se torna o nosso alimento, nos concedendo esta graça de receber o seu divino corpo, sangue, alma e divindade. Peçamos então ao bom Jesus que possa ser então o alimento das nossas almas, que possa então nos conduzir todos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.